Bom, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre indicadores. Bom, o que é um indicador? De uma maneira geral, uma maneira bem simplificada, e para fazer sentido o que a gente está querendo dizer de indicador, pensa na seguinte ideia: indicadores indicam o que exatamente? Depende. Depende porque, no geral, a gente está buscando, a partir de algum tipo de dado quantitativo, retratar uma determinada realidade. Então, para fazer sentido na prática, pense, por exemplo, no indicador de pobreza. O indicador pode ser a quantidade de pessoas em um determinado município que vivem com menos de R$200 por mês. A renda per capita familiar inferior a R$200 por mês. Então, a gente teria um indicador que é um percentual. Quantas famílias de determinado município, ou percentual de famílias de determinado município que vivem com menos de R$200 por mês. Então, esse é um indicador. Uma série de outros indicadores são possíveis. Por exemplo, quantidade de alunos que concluem o ensino médio com aprendizado básico em matemática. A gente pode olhar para esse indicador para município também, ou para escola. E assim a gente vai tendo uma série de fotografias que ajudam a gente a compreender uma determinada realidade. O que eu noto muito, que surge na prateleira, não sei se por desconhecimento ou por vontade de querer abraçar tudo, fazer um mexidão de indicadores para tentar criar um indicador sintético que retrate toda uma realidade. Então, geralmente as pessoas tentam, para simplificar a ideia, pensa, por exemplo, no índice de desenvolvimento humano. Esse índice, ele é muito utilizado, gestores, por governantes principalmente, para uma parcela da sociedade, talvez não tão crítica em relação a essas medidas, porque ele mede três coisas ao mesmo tempo. Ele tenta falar de saúde, de renda e de educação. O índice de desenvolvimento humano, por exemplo, ele está utilizando a longevidade, e aí ele fala que isso é uma boa proxy, uma boa variável para representar a saúde de uma determinada população, a educação, então ele utiliza anos médios de estudo, se eu não estou enganado, e renda per capita daquele determinado território, daquele determinado município. E ele junta, combina esses três índices para formar um índice chamado de desenvolvimento humano, que é um índice que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor seria essa cidade. No que tem limitações, a própria ideia de saúde, utilizada pela longevidade, é uma informação, em certa medida, não pega muito bem exatamente saúde, qualidade de vida das pessoas. A renda é uma renda per capita do município, portanto ela ignora a questão da desigualdade no município, e talvez a educação seja a melhor informação que a gente tem. Então ele agrega aí, traz esse índice geral. O que tem acontecido muito é as pessoas tentarem utilizar um índice ainda mais composto. Então, por exemplo, a título de exemplo, a gente tem atualmente índices distintos. Tem o índice de vulnerabilidade social, o índice que foi construído pelo IPEA. Ali eles tentam combinar uma série de informações como mobilidade, renda, capital humano. Então, fazem uma misturada de vários índices e criam lá e jogam para a coisa. E aí ele te cospe o número que está dentro do intervalo de 0 a 1 também, se eu não estiver enganado. E aquilo significa o nível de vulnerabilidade de um determinado território. Uma vez que a gente tem essas informações para cada território. Do ponto de vista informacional, analítico, é talvez interessante para o gestor lá em cima, um prefeito que está interessado numa informação mais agregada. Beleza. Mas do ponto de vista de direcionamento da política pública, esses índices são muito ruins. Porque o cara que vai elaborar uma política pública, ele precisa olhar para o detalhe, ele precisa olhar para a informação mais desagregada possível. Para ele compreender o que realmente está mudando conforme as políticas públicas que ele vai mexendo. Se ele quer, por exemplo, atacar um problema de desnutrição infantil, não faz sentido olhar para um índice agregado. Ele precisa olhar para um índice do seu menor nível de desagregação, que é, por exemplo, a quantidade de crianças em determinado município que estão naquela condição. E começar a encontrar características, padrões. Então, são pessoas que moram onde, qual a escolaridade das mães, qual que é a renda daquele domicílio. Então, olhar para a informação no nível desagregado, não combinar tudo, porque senão você não fica meio perdido nesse território, você não consegue atacar o problema que de fato está gerando a causa daquele problema, né? Você não consegue atacar a causa daquele problema. Então, é muito ruim você ter esses índices meio embolados, que você não entende nada, acaba não ajudando o próprio formulador, o próprio técnico de política pública a pensar em soluções, inclusive o pesquisador também, que gosta de utilizar esses índices. Com exceção de quando a gente está trabalhando com análise fatorial, que tem uma técnica específica por detrás, e aí assim, ali existe uma justificativa teórica, geralmente, para se utilizar essa combinação de múltiplas variáveis para condensar em uma única. Mas isso é um outro tema. Apenas para ilustrar um pouco dessa minha crítica, pensa, por exemplo, o painel do carro. O painel do carro a gente tem uma série de índices, a gente pode considerar uma série de indicadores. A gente tem quantidade de combustível no tanque, velocidade, pressão do óleo, temperatura da água, de pressão do óleo, temperatura da água que está refrigerando, do líquido que está refrigerando o motor, farol, algumas lâmpadas que acendem indicando a necessidade de você fazer algum tipo de manutenção. Às vezes você tem até pressão de pneus. Então você tem indicadores isolados que te ajudam a interpretar de maneira muito clara e direta onde você precisa de atuar. Então, o pneu está com pressão baixa, acende uma luz. Então você vai lá no problema e calibra o pneu. O combustível está caindo. Você vai lá e coloca combustível no carro. Então, são indicadores que te orientam diretamente para a tomada de decisão. Agora imagina que se o engenheiro fizesse um trabalho contrário. Vou criar um índice global do carro e o motorista utiliza esse índice global para tomada de decisão. Então, suponha que ele agregasse todos os índices de velocidade e tudo mais num índice só. O condutor do veículo, a pessoa que está dirigindo, não ficaria bem saber o que fazer, né? Tá baixando, tá subindo, o que isso significa exatamente. Então, acho que tem uma certa vontade de abraçar tudo, criar um índice agregado para o município, não sei o que combina muitas dimensões, de pobreza, de escolaridade, que no fundo não ajuda o gestor e o formulador de política, inclusive monitorar e avaliar a política que ele está querendo implementar ou fazer para resolver um determinado problema. Então essa é uma reflexão geral que eu tive aqui e vamos conversando mais.